Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Fique confortável, à vontade, você está na casa do Pai. Sentados, abra as Bíblias no livro de Êxodo, no livro de Esdras, capítulo 9, nesta noite. Aleluia. Esdras, capítulo 9. Quando eu recebi essa palavra, irmãos, eu não sabia que ela viraria tema de um culto. Mas foi a resposta de Deus para uma oração que eu fiz. E Deus me deu essa palavra. Eu estava esperando outra resposta, irmão. E Deus me deu essa palavra. Eu vou ler a partir do versículo 1, para vocês entenderem o contexto da palavra. Que diz assim, Êxodo capítulo 9, versículo 1. Acabada, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Versículo 2. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. Versículo 3. E ouvindo eu tal coisa, é Esdras falando, e ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônico, em desespero. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa das transgressões do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônico, até o sacrifício da tarde. Versículo 5. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelho, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. Como eu disse para vocês, eu não esperava que essa palavra virava tema de um culto. Eu recebi essa palavra diante de uma oração, de um período de aflição. Eu estava orando ao Senhor, eu falei, Deus, não é possível. O que o Senhor quer me ensinar nessa aflição? E o Senhor me deu justamente essa palavra, fazendo o devocional no livro de Êxodo, e o Senhor fez que essa palavra saltasse de dentro da Bíblia para dentro de mim. E desde então essa palavra ficou martelando. E estudando o livro de Esdras, você vai entender que o livro de Esdras, no seu capítulo 1 até o capítulo 6, vai contar sobre o povo voltando. Aproximadamente 50 mil pessoas sendo libertas do cativeiro para vir reconstruir o templo, construir um templo de adoração ao Senhor. Eles saíram do cativeiro com um propósito. Porém, o povo se perdeu. Eles não queriam um propósito. A partir do capítulo 7 ao 10, Esdras vai contar o trabalho que ele teve para reconstruir um templo. E diante dessa palavra, Esdras vai lutar, vai vencer os desafios através de uma oração. Esdras vai ter que enfrentar a volta do cativeiro, vai ter que enfrentar um povo rebelde que não se inclinava aos mandamentos do Senhor e vai ter que enfrentar a sua própria aflição que estava dentro dele, por ver o povo corrompido. Então, a partir do capítulo 9, a gente vai ver uma atitude diferente. Vai chegar para Esdras com uma notícia. É uma bomba agora. E Esdras vai ficar o quê? Atônito. Ele vai ficar desesperado. E a primeira coisa que ele faz, em sinal de tristeza, é rasgar as vestes, é rapar a sua cabeça e tirar a sua barba. Ele está se humilhando, dizendo, Pai, eu não tenho conformidade com essa situação. Por que isso está acontecendo? E ele sentou. Esdras fez o seguinte, sentou. Creio eu que ele recebeu essa notícia pela manhã. E ele sentou até a tarde. Já deixa um grifo. Mas deixa.
O problema não é parar. O problema não é estar aflito. É quanto tempo você passa na aflição. Não, o problema não é parar. Você é ser humano, você tem sentimentos. Esdras tinha sentimentos. Ele tinha um propósito, Deus deu um propósito a ele. E ele se sentiu entristecido pela situação do povo. O povo estava rebelde, irmãos. Tem dia na vida da gente que é tanta pancada que você recebe num dia só que você tenta parar. Você senta. Você fica aflito. Você quer desistir de tudo. Esse daqui, ele rasgou as vestes de tanta tristeza. Pensa chegar uma situação para você de você ficar tão impactado de você arrancar as suas vestes e rapar o seu cabelo. Irmão, você tem que estar desesperado para fazer um negócio desse. E eles estavam. Sentou. O problema não é sentar, é quanto tempo você passa sentado. Sabe por quê? O problema dessa geração é eternizar os momentos de aflição. É eternizar. Deus está esperando uma atitude sua para mudar a situação. E você está sentado, entristecido. E Deus está falando, se movimenta que eu vou fazer alguma coisa. Se levanta que eu vou fazer alguma coisa. Foi uma resposta de uma oração que Deus me deu essa palavra. E a situação que eu estava aflita, quando deu uma noite, Deus resolveu. Através dos joelhos. Deus está esperando você se movimentar para a posição correta, que é de joelhos. Esse daqui, até a tarde ele ficou sentado. Quando chegou perto do sacrifício, ele se levantou e se ajoelhou. Pensa, ele estava sentado, triste, amargurado da vida. E ele fez o seguinte: sei que tem um Deus. Ele se dobrou, irmãos. Ele se ajoelhou e levantou as mãos para o Deus do céu. E Esdras começa a dar o primeiro passo para a reconciliação do povo, que foi uma oração de confissão. Ele começou a confessar que o povo estava em pecado. E por isso que ele estava aflito, porque ele também fazia parte do povo como profeta. Que o povo tinha se corrompido. A confissão é o primeiro passo para a reconciliação em Deus. Esdras reconhece que o propósito tinha se perdido e o povo estava corrompido. E começa a fazer uma oração no capítulo 9, irmãos. Que eu falo, Jesus, nós precisamos aprender com Esdras. Ele começa a confessar que o povo se corrompeu, que o povo casou com mulheres estranhas, que o povo, por ter casado por essas mulheres, também se dava a idolatria, que o povo realmente não tinha enfrentado o propósito, que realmente não tinha entendido o propósito. E ele vai orando, irmãos, e a oração dele move um povo. A atitude de oração dele move o povo. A atitude de oração dele gera um movimento de Deus que traz quebrantamento para o povo. Entende que a sua oração movimenta Deus e Deus movimenta o coração do povo. Irmãos, foi o que aconteceu. Se você for ler o capítulo 9, você vai entender que é uma oração de Esdras fazendo, confessando que o povo estava em pecado, confessando que o povo se corrompeu e que ele não tinha como continuar o propósito. Quando você lê do capítulo 10, já vem o resultado da oração de Esdras. Como eu comecei dizendo, o problema não é estar aflito. Você é ser humano. A Bíblia fala que no mundo tereis aflição. É a palavra de Deus falando. O problema é você eternizar o seu momento de aflição. Por isso que o tema desse culto é: se levante no momento da aflição. Ele estava sentado, se levantou, se ajoelhou. Deus respondeu a oração dele com o quebrantamento do povo. Se você se levanta, se ajoelha,
Deus responde a sua oração. Mandaiane, está demorando. Deus está te ensinando alguma coisa no processo. Se você orou, não chegou a resposta, Deus está te ensinando alguma coisa no processo. O povo de Israel não tinha entendido que eles foram libertos para um propósito. A irmã Daiane já tem tempo. E a mesma aprovação, você está dando volta no deserto. Não entendeu o que Deus quer falar com você ainda. Começou a se repetir muitas vezes uma aprovação do mesmo jeito. Deus quer te ensinar alguma coisa que você não aprendeu. E aí o povo de Israel estava cativo. Foram libertos 50 mil aproximadamente, historiadores vão dizer. E esses 50 mil não tinham entendido o propósito de Deus ainda. Esdras orou, se lamentou, orou. Deus respondeu. Primeiro passo, confissão. Segundo passo, prestem bem atenção. Esse foi o primeiro passo, que foi a confissão. O segundo passo é o arrependimento, que foi o que foi gerado no povo. O povo foi constrangido pela oração. Deus se movimentou, constrangeu o povo se quebrantou e se arrependeu. Segundo passo para a reconciliação, arrependimento. E o arrependimento vem de atitude de um homem que confessou. Se você se levanta na aflição com oração, você combate a corrupção. O povo estava corrompido. Esdras se levantou, orou, confessou e o povo se arrependeu. É o segundo passo para a reconciliação com Jesus, com o Senhor. É o quê? Arrependimento, irmão. Se você se arrepender, você está assim para ir para o próximo nível, que é o terceiro passo, que é a restituição. O que é a restituição? É você querer recuperar o tempo que você perdeu. A restituição é isso. É recuperar o tempo que você perdeu. O povo confessou, se arrependeu e agora vai falar assim: ei, Esdras, vamos fazer um concerto. Nós queremos esse Deus de volta. Através de uma oração. Porque Esdras não eternizou um momento de aflição. Ele sentiu, orou e Deus gerou um propósito. O terceiro passo é a restituição. Através de um concerto. Que foi o quê? Tirar as mulheres estranhas e voltar à adoração ao Senhor. E você acha que a aflição acabou, irmão? Tinha gente rebelde no meio do povo. Esdras, até fazer o concerto, Esdras não comeu do pão e nem bebeu. Ele se levantou para um propósito. Quando você se levanta para um propósito, vence a aflição e de joelhos você batalha, você alcança coisas extraordinárias no Senhor. Se você se levantar no momento de aflição, orar, Deus vai fazer alguma coisa. E por que Deus não fez ainda? Você está eternizando um momento de aflição. Irmãos, eu estava orando, falei: Jesus, o Senhor não responde. Eu estava eternizando um momento de aflição por algo que já estava solucionado. Deus só estava esperando uma atitude minha para Ele responder, para Ele se movimentar. Porque Deus não invade espaço. Ele espera uma atitude sua para Ele entrar. Foi o que aconteceu com Esdras. Esdras orou, levantou a mão para o céu e Deus, espera aí que eu vou quebrantar esse povo rebelde. Vou quebrantar e vou mostrar para você que eu sou Deus e vocês vão se reconciliar comigo. Foi o que aconteceu. Ele se reconciliou.
E o momento é, na aflição, se levante. Chora o que você tem que chorar. Lamenta o que você tem que lamentar. Só não fica parado para sempre. Não fica parado para sempre. E ontem à noite foi confirmada a minha palavra nesse lugar. Eu falei, Jesus, e agora? O que eu vou pregar amanhã? E Deus, calma. Só estou confirmando que fui eu que falei com você. Se levanta na aflição. Toma uma postura. Até no mundo secular, os maiores homens que venceram na vida, que estão milionários, foram homens que se levantaram diante de um problema. E você que é o povo do Senhor não está se levantando diante do problema? Você é o povo de Deus. Vocês são filhos de Deus. Se levantem diante do problema, do momento de aflição. Se levante, se ajoelhe e ore. Você tem um Deus que ouve. Você tem um Deus que ouve e se inclina através do arrependimento. É a palavra que diz: se você se arrepender dos seus maus caminhos, eu me inclinarei do céu e ouvirei as tuas orações. E mais uma coisa, e sararei a terra. Arrependimento. Se movimenta. Para de eternizar um momento de aflição. Se levanta. Você é filho de Deus. E Deus, quando Ele precisa se levantar do trono, Ele se levanta. Se Ele precisar entrar numa guerra por você, Ele entra. Mas Ele precisa de uma atitude sua. Uma atitude de quem confia nele. Uma atitude de quem quer estar com Ele. Porque o que Ele prometeu, irmãos, é muito mais do que você viu na terra. Mas se você não se levantar, você não receberá o que Deus tem para você. Se levante, confesse, se arrependa. E vem receber a reconciliação. Restitua o tempo perdido. Vai para a oração, ora, irmãos. Ora. E você receberá a reconciliação. Porque a partir do momento que você ora, você está dizendo: Deus, eu tentei com uma força do meu braço, mas a partir de agora eu estou pedindo ao Senhor para entrar na situação. Entende que o seu braço não pode fazer nada, mas os seus joelhos dobrados movem um Deus todo-poderoso. Entende isso? É o que aconteceu com Esdras. A força do braço dele não conseguiu dominar um povo para um propósito. Não conseguiu, o povo estava corrompido, ninguém queria nada com nada. Quando ele dobrou os joelhos no chão, ergueu as mãos para o céu e orou para um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que liberta. O povo inteiro, irmãos, se ajuntou em volta dele. E um do povo se levantou: ei, nós pecamos contra o Senhor, vamos consertar esse negócio. Entendeu o poder da oração? Entendeu o poder de movimentar-se? De movimentar o céu para o céu movimentar ao seu favor? Você é filho de Deus. E você tem um poder extraordinário nas suas mãos. E muitas vezes você não usa. Você não é coitadinho para eternizar o momento de aflição. Usa o momento de aflição ao seu favor. Tá difícil? Tá, irmãos. Mas Deus está te ensinando alguma coisa. A maioria das coisas que eu aprendi na aflição. Aprendi no sofrimento. E eu fui conversando no carro com as meninas e falei o seguinte: sofrimento é pedagógico. Alguma coisa Deus quer te ensinar. Alguma coisa Deus quer te ensinar. Se levanta na aflição, com uma oração, e você combate a corrupção que está dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da casa do Senhor,
aonde estiver. Foi um, irmãos, imagine se a igreja se levanta em oração. Foi um homem se levanta na aflição em oração. Que Deus se levanta do céu e luta ao seu favor. Irmãos, eu estava em casa inquieta hoje. Falei, Jesus, o que é que eu vou falar lá? E Deus, esquece, não é você, sou eu. E eu estou parando por aqui, irmãos. Uma palavra simples e objetiva. Saia daqui com essa frase martelando na sua cabeça. Se levanta no momento de aflição em oração. Em oração. E Deus se movimenta ao seu favor. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.